A gente vê aqui, com muita nitidez, que as pautas construídas para esta comissão, inclusive esta matéria que eu vou agora comentar, a PEC 28, tem objetivos muito explícitos, objetivos de colocar um freio em um poder constituído, exatamente aquele poder que foi fundamental para que nós não tivéssemos um golpe de Estado no país recentemente. É só a gente lembrar quando é que foi criada a teoria dos três poderes. Está lá no Espírito das Leis, Montesquieu, século XVIII. Esta obra foi publicada em 1748, pelo francês Montesquieu, e ele defendia a separação dos poderes exatamente para que nós tivéssemos um equilíbrio e nós não tivéssemos ditaduras. Ele era um crítico do absolutismo, ou seja, ele era crítico do poder tirano dos reis. E a proposta de Montesquieu, com as adequações que tivemos ao longo de séculos, permanece até hoje exatamente para salvaguardar o equilíbrio entre os poderes e para evitar o poder tirano, o poder absoluto, ou seja, para evitar as ditaduras. O que é que nós queremos? Nós queremos um judiciário forte ou fraco? A quem interessa o judiciário fraco? A quem interessa? Eu pergunto aqui. A quem interessa? Um judiciário acovardado. Um judiciário que tem as suas decisões anuladas, sustadas pelo Poder Legislativo, com todo o respeito que tem ao deputado Lafayette Andrada, mas é preciso dizer aqui o contrário do que ele disse. Se é verdade o que ele disse, que o Poder Judiciário não pode exorbitar das suas funções, das suas atribuições, tampouco o Poder Legislativo pode exorbitar das suas prerrogativas e das suas funções constitucionais. Ou nós queremos fazer uma parte da sociedade brasileira crer que isso aqui não é exorbitar naquilo que é papel do Legislativo, deputado Domingos Sávio. Porque é uma proposta flagrantemente inconstitucional. E eu vou levantar apenas duas razões para fundamentar o que eu estou dizendo. Primeiro, nós precisamos considerar que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, por se tratar de uma cláusula denominada cláusula pétrea. E no inciso 3º diz a separação dos poderes. Ou seja, o Constituinte, quando elaborou a Carta Magna, preventivamente já assinala no artigo 60, artigo 4º, que quando se tratar da separação de poderes, sequer a proposta pode ser objeto de deliberação. O presidente desta casa, aliás, eu quero deixar um recado aqui para o presidente Lira. O presidente Lira sequer deveria deixar tramitar uma proposta como essa. Caberia à mesa diretora da casa interromper a tramitação desta proposta, porque ela
de acordo com a nossa Constituição Federal, de acordo com a Carta Magna, ela sequer deveria ser objeto de deliberação. Sequer poderia ser deliberada nesta casa, porque há aqui uma ofensa grave, ou melhor, uma ofensa gravíssima ao artigo 60, ao parágrafo 4º da Constituição Federal. E neste caso, por se tratar de cláusula pétrea, deputado Chico Alencar, sequer esta comissão poderia discutir e debater. Discutir pode, deliberar não. Está na Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo. É a Constituição Federal que não permite que se delibere, neste caso, sobre cláusula pétrea. E isso fere de morte aquilo que criou no século XVIII Montesquieu, e fere de morte o que está na nossa Constituição, porque nós precisamos garantir a separação e a harmonia entre os poderes. O que se quer aqui é praticar revanche. É revanchismo. É revanchismo contra um poder. Quer-se apequenar um poder. Onde não há separação de poderes, há o absolutismo, já identificado no século XVIII pelo Montesquieu. Que grande contribuição deu para a história da democracia no mundo. Já naquela época, o poder tirano dos reis precisava ser contido. Ou a gente esqueceu que num passado recentíssimo do Brasil, no mandato presidencial anterior, o próprio presidente da República fez declarações públicas de apoio à tortura. Nós já esquecemos disso? O presidente da República, o presidente anterior, declarou apoio à tortura. Artigo 91, inciso 1. Participou. Questão de ordem, presidente. Participou. Só um minutinho, deputado. Participou. Congela o tempo eu do estou deputado. me atendo à matéria. Não, deputado Medeiros, só um pouquinho. Congela o tempo. Congela o tempo do deputado. Deputado Helder, eu só quero fazer um alerta. Deputado Medeiros não pode interromper o colega enquanto fala. Não, mas nós não vamos... mas nós não vamos interromper para questão de ordem. A grande questão que eu estava observando no discurso do deputado Helder, e peço que se atenha à matéria, mesmo que faça um retrospecto histórico, né? Eu peço que se atenha à matéria, que foi um pedido da deputada Érica Cocai, tá? Então vou retomar o seu tempo, pode continuar o tempo, deputado, sacou a palavra. O tempo inteiro fora da matéria e sequer foi interrompido uma vez. Então eu queria dizer que nós queremos evitar o golpe, o golpismo, a ditadura. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Quem quer calar o Supremo quer de volta a ditadura, com certeza. Calar um poder é ferir de morte o parágrafo 4º da Constituição Federal, que está no artigo 60. É por isso que esta PEC, em análise, ela avança deliberadamente sobre uma cláusula pétrea. Ela avança para mudar uma cláusula pétrea inscrita na nossa Constituição. Eu vejo aqui muitas mentiras sendo divulgadas, muitas falácias. Eu já falei aqui sobre os sofistas, sobre os sofismas em reuniões anteriores. E volto a dizer, muitos que invocam a fé cristã, mas que são amantes da mentira. Invocam a liberdade de expressão, mas são amantes da ditadura. Invocam o direito de falar o que quiser e são amantes do golpismo e da ditadura. Quem quer a separação, quem não quer a separação dos poderes, quem quer enfraquecer qualquer um dos poderes, quer, na prática, um regime absolutista. Quer, na prática, um regime ditatorial. Por isso, essa proposta, que sequer
deveria ser examinada por esta comissão, fica aqui o meu agravo ao presidente da casa, que não deveria ter permitido tramitar uma proposta como essa. Se alguém acha que isso vai prosperar, está redondamente enganado. Por mais que vocês consigam ter aqui a maioria nesta comissão, nós ainda vamos ter outros espaços de debate. Presidente, é impossível, ele já me comeu 30 segundos. Não, olha, eu peço que seja reposto o meu tempo. Não Deputado, dá. É uma falta, não, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Deputado Zé Medeiros, eu peço que mantenha o respeito para quando o uso ele da palavra fala, eu ouço atentamente, o senhor vai ter a oportunidade de falar, deputado Zé Medeiros. Deputado Helder, pode continuar. Quando ele fala o que ele quer, eu ouço atentamente, mesmo discordando. Então, há aqui uma intenção de apequenar um poder do Estado Democrático de Direito. Então, o que nós queremos é garantir que cada poder exerça as suas atribuições e as suas missões inscritas na Constituição. E muitas vezes as manifestações do Supremo Tribunal Federal, que também, obviamente, comete os seus erros, ninguém é perfeito, né? Quem for perfeito, atire a primeira pedra, porque ninguém é perfeito, mas a verdade é que este poder, muitas vezes, dá margem para que o STF se pronuncie. Neste caso, aqui está o exemplo mais claro. Nós estamos chamando o STF a se pronunciar, porque nós estamos ferindo de morte o parágrafo 4, inciso 60 da Constituição. Esta proposta, ela avança absurdamente para alterar uma cláusula pétrea. Então nós queremos o quê? Queremos aprovar uma medida como esta, uma proposta como essa, e queremos que os ministros do STF assistam e deixem o Congresso fazer o que quiser. Nem o STF pode tudo, nem o Congresso Nacional pode tudo, e nem o Poder Executivo pode tudo, graças a Deus. Porque se um dos poderes pudesse tudo, nós teríamos a ditadura. Foi por isso que lá no século XVIII, Montesquieu lançou o livro O Espírito das Leis, um tratado político que apresenta como uma proposta para equilibrar e não haver ditadura a Constituição de 3 poderes. A gente não pode esquecer que muitos que estão aqui defendendo essa proposta fizeram parte de movimentos que propuseram o fechamento do STF. Fizeram parte de movimentos, não estou falando todos, viu? Mas alguns. É só olhar nas redes sociais, é só olhar nos vídeos que circulam, defendem o regime militar no Brasil, a volta da ditadura militar. Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Eu gostaria muito que nós estivéssemos debatendo aqui outros temas, mas esses são os temas que o grupo que tem maioria na CCJ hoje quer discutir. Quer discutir anistia para quem cometeu crime político, quer cercear e quer inibir, quer intimidar o STF. Com que objetivos? E aí eu vou encerrar o meu pronunciamento aqui fazendo algumas perguntas. Uma que eu já fiz. A quem interessa enfraquecer o STF? A quem interessa? O Lula não é. A quem interessa? Segundo, a quem interessa aprovar uma PEC flagrantemente inconstitucional que avança sobre cláusula pétrea, sabendo que se isso acontecer no plenário da Casa,
nós teremos uma nova manifestação do STF. A quem interessa isso? A impressão que dá é que muitos aqui estão falando para suas bolhas, não estão falando para o povo brasileiro. Inclusive, estão aqui interessados em ampliar o seu capital eleitoral. Não é para tratar de temas que são essenciais para a população. Esse debate não é de interesse nacional, é de interesse de uma bolha, de uma parcela que faz parte de uma extrema-direita que quer de volta a ditadura.